Ontem tivemos mais um derby aí pra nossa conta, mais um grande jogo, ou melhor, mais um jogo muito brigado entre as duas equipes. A gente tem aí um dos maiores clássicos do país, onde Corinthians e Palmeiras se enfrentaram. Duas expulsões pro lado do Corinthians. Enfim, tem muita coisa para ser falada desse jogo. Vamos trocar uma ideia, rapaziada. Bom, primeiro estava na cobertura em loco. Se você não me acompanha nas redes sociais, aí, Instagram, TikTok, você está perdendo. Lá postei entrevista coletiva, coletiva não, zona mista, com Gustavo Henrique e com Hugo Souza. Também aí tem bastidores de como funciona, sempre postando lá. Então, se você não me segue, aproveita para me seguir nas redes sociais. Instagram, principalmente nos stories, posto muito quando estou em coberturas em loco. E também aí no feed direto, eu tô postando conteúdos sobre futebol no geral. Vou deixar o meu arroba do TikTok e do Instagram aí na legenda do vídeo. Bom, tudo começou aí no início da partida com um foguetório, com festa, a torcida do Corinthians aí fazendo muita festa. Estreia de Fernando Diniz dentro do Campeonato Brasileiro pela equipe do Corinthians. Já estrear num derby não é fácil, não é nada tranquilo para nenhum treinador. Fernando Diniz aí que foi abraçado pela torcida do Corinthians, começou aí com o pé direito na estreia da Libertadores no meio de semana, vencendo por 2-0 fora de casa o Platense, na estreia dele e na estreia do time na competição também. Mas depois a gente tem aí o início do derby. Começou muito eletrizante, muito enérgico esse jogo, as duas equipes aí brigando bastante. Logo nos primeiros minutos a gente já teve confusão, já teve rodinha em volta do árbitro, teve confusão. Mas depois o árbitro começou a tentar administrar o jogo, tentou conversar mais com os jogadores, e aos poucos o jogo foi diminuindo de intensidade, mas aí logo no começo a gente teve o André que fez aí o famoso gesto obsceno, pegou na sacoleta e deu aquela leve balançada mostrando aí pro Andreas Pereira. Ele caiu na pilha do Andreas Pereira porque o Andreas foi uma trombada entre os dois, foi uma falta marcada pro Corinthians e o Andreas mandou um beijinho para ele e aí depois ele perdeu a cabeça, se entrou na pilha do jogo e com isso o André acabou atrapalhando muito a vida do Corinthians no 11 contra 11. O Corinthians vinha melhor na partida, vinha conseguindo dominar um pouco mais o jogo, ter algumas oportunidades, mas o primeiro tempo, criativamente falando, foi muito pobre. Carlos Miguel fez somente uma defesa. Já o Hugo Souza não trabalhou, o Palmeiras não deu nenhum chute no gol no primeiro tempo. Então foi um jogo bem amarrado na primeira etapa, principalmente por conta da expulsão do André. E depois, no segundo tempo, a gente tem aí a expulsão do Mateuzinho, que atrapalhou muito a vida do Corinthians. De ficar com dois jogadores a menos num derby, 8 jogadores tendo que correr por 10, é muito complicado. Obviamente que estou tirando o goleiro, né, gente? 11 jogadores em campo, tira o goleiro, são 10 de linha, então 8 jogadores de linha correndo por 10, é muito complicado, o time acaba pesando muito, perdendo muita intensidade, perdendo muita velocidade e deixando espaços para o ataque do Palmeiras. Mas aí se mostrou um pouquíssimo efetivo o time do Palmeiras, com dois jogadores a mais e uma pobreza de criatividade muito grande. O time do Abel Ferreira mais uma vez se mostrou aí muito incapaz de conseguir criar, tendo uma superioridade numérica de dois jogadores. Então, ou seja, você sempre vai ter dois caras sobrando. Sempre vão ter dois caras livres de marcação para poder criar uma jogada, para trabalhar, para fazer uma tabela. E o Palmeiras não soube aproveitar isso. Abusou demais de chuveirinho. O Alan até tentou algumas jogadas individuais, conseguiu cavar algumas faltas ali perto da área. Se não me engano, foram 3 faltas próximo da área que o Alan conseguiu cavar e só depois da expulsão do Mateuzinho, da segunda expulsão do Corinthians. Mas ainda assim, o time do Palmeiras não conseguia criar o suficiente. A melhor chance que o Palmeiras teve foi num lance contra do Gabriel Paulista, que ele foi tentar tirar, pegou de mau jeito ali, mandou contra o próprio gol, mas o Hugo Souza fez uma grande defesa. E essa foi a melhor chance que o Palmeiras teve no jogo, foi um lance contra. Depois até teve uma cabeçada do time do Palmeiras que o Hugo fez uma baita de uma defesa, mas no geral o time do Palmeiras muito pobre criativamente falando, é um time que tinha tudo para conseguir levar essa vitória aí com tranquilidade, digamos assim. Óbvio que um derby nunca é fácil de você vencer, nunca é tranquilo, mas tinha a chance de deles conseguirem vencer e não conseguiram fazer o seu golzinho. E aí o Felipe Anderson perdeu a bola, deu um baita de um contra-ataque, só que faltou perna pro Yuri Alberto. A gente viu depois, no fim do jogo, o Yuri Alberto até foi carregado pelo Hugo Souza para fora do gramado porque ele não conseguia mais andar, estava extremamente exausto o Yuri Alberto, tanto que correu. Então, num geral, o 0-0 foi muito favorável para o Corinthians, foi um sabor vitória, e por outro lado, para o Palmeiras, esse 0-0 foi um sabor derrota.
porque 2 jogadores a mais, o Palmeiras tinha a obrigação de conseguir pelo menos um golzinho, de conseguir furar bloqueio, mas esse jogo se mostrou aquela partida que podiam ter 20 horas de jogo e o Palmeiras não conseguiria fazer um gol. Tem muito disso no futebol, a gente sabe, mas é um jogo claro de que o Palmeiras não ia conseguir furar, podia ter mais um monte de tempo de jogo e ele não ia conseguir furar a defesa do Corinthians. O Corinthians fez o famoso Parque the Bus, conseguiu estacionar o ônibus na frente da sua área e o Palmeiras não conseguia chegar com grande perigo em nenhum momento. A gente tem aí, infelizmente, mais uma partida muito atrapalhada pela arbitragem. A arbitragem acabou errando em muitos lances. Na minha visão, as duas expulsões corretas. Tanto do André, cara, não pode fazer isso. A gente teve expulsão do Alan recentemente do lado do Corinthians. Fazem 15 dias que ele foi expulso do mesmo jeito. E o André acabou fazendo o mesmo gesto obsceno e sendo expulso. O Mateuzinho, que fez hora extra no campo, ele abusou das faltas, ele entrou muito pilhado, foi um dos jogadores que entrou mais pilhado, tentando provocar o Palmeiras também, tentando chegar mais duro, numa dividida um pouco mais forte, para poder tentar entrar na mente dos jogadores do Palmeiras, que ele não conseguiu. Os jogadores do Palmeiras mantiveram a calma o jogo todo, mesmo sendo pressionados fora de casa, não entraram na pilha e o Mateuzinho acabou se excedendo demais. O vermelho foi merecido. Ele agrediu sim o Flávio Lopes, teve um soco na cara. Então, cara, não tem o que falar. As duas expulsões do Corinthians foram claríssimas, mas para mim ainda teve a expulsão do Flávio Lopes que podia ter acontecido e não aconteceu. Ele faz um movimento de gatilho aqui também, tentando acertar o Breno Bidon, o rosto do Breno Bidon. Ele acerta, na verdade, o rosto do Breno Bidon. Ele vai com o ombro e sobe o braço, sobe o cotovelo. Então, para mim, ali, aquele lance também era pro VAR ter chamado, foi fora do lance de bola, o árbitro não tinha como ver esse lance, porque foi fora do lance e fora do momento de ataque. Então, para mim, na minha visão, tinha que ter sido expulso o Flávio Lopes também. O lance do pênalti, não acho que foi pênalti do Gabriel Paulista em cima do Sousa. Tem o toque, mas é um toque muito leve, pega de raspão, então assim, para mim, eu não marcaria pênalti. Vi alguns especialistas de arbitragem falando que sim, que marcariam, e outros falando que não. Eu fico no time de que não marcaria. Para mim não foi pênalti, mas não é aquele pênalti que você fala assim, nossa, se marcar é um absurdo. Não seria um absurdo porque tem o toque, é muito leve. Não consigo considerar aquilo como um lance faltoso. Se fosse no meio de campo, para mim não seria falta, do mesmo jeito que dentro da área também não é falta, na minha visão. Mas, no geral, a arbitragem foi muito complicada, perdeu a mão muitas vezes o árbitro. Cara, podia ter controlado um pouquinho mais o jogo, podia ter dado mais amarelos para tentar controlar o jogo, porque a gente sabe que os amarelos acabam diminuindo a intensidade dos jogadores na partida. A questão da confusão no final do jogo, cara, teve uma confusão ali na saída pro vestiário. Os jogadores, comissões técnicas acabaram se agredindo, provavelmente todo mundo já viu esses lances nas redes sociais. Tiveram aí várias agressões e a galera saiu literalmente na mão. E aí agora isso está indo para o âmbito jurídico, porque tem a confusão envolvendo. Aí tem a questão do Luigi, que sofreu uma agressão realmente. Do outro lado tem o Gabriel Paulista e o Breno Bidon do lado do Corinthians, que também sofreram. Então, tudo isso foi por âmbito jurídico. Agora a gente vai aguardar cenas nos próximos capítulos, o que vai acontecer aí, o que vai ser avaliado pela parte jurídica. Isso aí já não tem mais nada a ver com o âmbito esportivo. E que sejam punidos todos os envolvidos. Mas assim, cara, mas é isso, gente. Se você olhar a parte estatística, foi muito equilibrado. O Palmeiras choverou muita bola na área, pouca finalização, pouca chance clara de gol. Do mesmo jeito que o Corinthians também, a chance mais clara foi uma grande defesa do Carlos Miguel. Mas lembrando que não dá para crucificar o Yuri Alberto também, porque ele chegou no ponto que ele estava extremamente exausto já, finalzinho do jogo, ele já não tinha mais perna para correr, já estava correndo por dois companheiros. Então, para mim, cara, não dá para crucificar o Yuri Alberto naquele gol perdido. Mas no geral é um jogo pobre de criação, muito forte no âmbito UFC, porque realmente foi um jogo de muita pancadaria, e se a gente tivesse mais um ou dois expulsos não seria nenhum absurdo, porque realmente o jogo foi tomando proporções exageradas. Mas é isso, curte o vídeo aqui, deixa o like, se inscreve no canal, tamo junto rapaziada, e até a próxima.